nunca se deparou com essa frase? Quem precisa de um psicólogo é gente louca, desnaiada da cabeça. Você não precisa, você está ótimo. Mesmo ainda em século XXI, isso ainda é ouvido. Mas os psicólogos já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. O que realmente choca é a quantidade de pessoas que não evoluíram com esse pensamento. E também a questão de pedir um psicólogo. Para alguns isso ainda é um tabu. Estatísticas mostram que no Brasil 20% da população apresenta algum transtorno emocional, sendo que os transtornos de ansiedade e depressão lideram essas estatísticas. Muitos não realizam esse tratamento por preconceito, por desconhecimento ou porque não têm acesso. E também porque tem algumas pessoas que não têm a consciência que têm essa doença. E isso acaba meio que impossibilitando essas pessoas irem atrás do tratamento. E um dos mais latentes, que é a questão da vergonha. A vergonha de pedir ajuda quando se percebe um problema é fundamental para desenvolver a paz e felicidade para nossas vidas. Por vários motivos, sendo a vergonha um dos mais latentes, muitas pessoas se recusam a fazer uma autoanálise e reconhecer que sim, precisam mudar suas vidas. Boa parte de nossas vidas, é construída atrás de máscaras e precisamos agir de determinadas maneiras em situações diferentes, como reuniões ou até mesmo reuniões de trabalho ou de família. Geralmente é requisitado que a gente tenha uma postura, e essa exigência acaba nos fazendo pensar que nós sempre temos que estar felizes para ser aceitos. Por conta desses julgamentos e estigmas que os seguem essas doenças psicológicas, muitos não conseguem superar a vergonha na hora de fazer uma autoavaliação e admitir que sim, precisam de ajuda. O medo do julgamento alheio contribui que essas pessoas ainda permaneçam em silêncio. E ainda mais se vier de pessoas próximas, como familiares. Não procurar o tratamento ou evitar esse tipo de assunto não vai fazer com que desapareça. Pelo contrário, ainda continuará e, consequentemente, fará cada vez mais pessoas não irem atrás. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza e nem de capacidade. O tratamento de uma doença psicológica tem o mesmo propósito de uma doença no corpo. Ajudá-lo a recuperar a saúde e seguir com a sua vida. O psicólogo é o profissional mais qualificado para reencontrar o seu bem-estar, confiança e autoestima, e além de muitos outros benefícios para a sua saúde mental. Previsões das relações saudáveis. De uma forma simplificada, podemos definir uma relação saudável como aquela que dá a igualdade de oportunidades aos envolvidos e que vai harmonizar o ambiente. É aquele tipo de relação em que encontramos o respeito, a autonomia, o carinho, a atenção e a liberdade, todos em uma dose equilibrada, na mesma medida. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou construir uma relação saudável? O que é que eu posso fazer? Vou te passar alguns pontos. Primeiramente, você tem que compreender que as pessoas são diferentes. Ninguém é igual. Compreender que as pessoas não pensam todas da mesma forma, não agem do mesmo modo e não vivem da mesma maneira é o primeiro e mais importante passo para começar a cultivar as boas relações. Depois de a gente entender e aceitar essas diferenças, vai ficar muito mais fácil se abrir para o novo. Olá, eu sou o João Vitor Rocha e irei falar sobre dar e receber ajuda. Bom, todos nós passamos por algum problema em nossas vidas. Seja ele alguma relação interrompida, alguma perda que sofremos. Todos nós passamos por isso. Mas nem todos de nós somos capazes de pedir ajuda. Muitos
acham que pedir ajuda é um sinal de fraqueza e não querem demonstrar isso. Bom, vim aqui falar de um modo clínico com a ajuda do psicólogo Clayton Harmony, que fez o favor de nos responder perguntas sobre esses casos. Então, ficamos com as perguntas e deixamos para Clayton Harmony. Primeira pergunta respondida pelo psicólogo: por que as pessoas devem pedir ajuda e por que alguns veem como sinal de fraqueza? Segundo o psicólogo Harmony, abre aspas, as pessoas devem sim procurar esta ajuda psicológica. Nas terapias, por exemplo, ou psiquiatra, se o caso se demonstrar mais sério, ou seja, se o caso for mais grave, deve sim ser levado a um especialista. Continuando, que não é louco quem procura o serviço, mas sim quem decide viver melhor. Fecha aspas. Podemos ver isso em várias pessoas. Muitas acham que esses serviços são apenas para pessoas doentes mentais. Inclusive, o mesmo já falou que na terapia é ensinado a você saber o que lhe deixa mais confortável, o que lhe deixa mais feliz e aprender a replicar isso para podermos viver essas experiências cada vez mais e podermos ter uma vida melhor do que teríamos se não fizéssemos isso. Continuando, a psicologia sempre foi vista com um olhar preconceituoso, como uma coisa apenas para loucos, doentes mentais, que procurem um tratamento. Ou seja, a psicologia sempre foi vista com um olhar muito preconceituoso. Ela nunca foi vista com uma solução para todos, apenas para os loucos. Outra pergunta que foi dirigida ao psicólogo Clayton Harmony: como devemos demonstrar um apoio às pessoas? O apoio é uma chave essencial para que possamos ajudar, pois as pessoas, quando estão em um caso muito grave, ou estão entrando em um caso muito grave, elas se isolam, ficam muito isoladas da população. Você demonstrar que não está lá para atrapalhar, e sim para ajudar, já vai ser muito bom isso, já que a pessoa saberá que tem alguém para cuidar, tem alguém que se importa, tem alguém para ela poder, digamos, chorar de seus ombros. Abro aspas para Clayton. É importante demonstrar apoio, mas é importante ter o lado clínico também. É importante frisar que, em alguns casos, o lado clínico é essencial para que o paciente não chegue a um estágio onde ele não veja mais saída. Fecha aspas. Ou seja, é importante você demonstrar seu apoio, claro, mas o mais importante é você convencer, pelo menos, a pessoa que ela deve procurar uma ajuda, pois ela pode chegar em um nível onde ela não veja mais saída. É a única saída possível para ela seja tirar a própria vida. E isso não afeta apenas quem tira a sua própria vida, mas como seus entes queridos que também sentem a perda. E isso causa uma reação em cadeia. Então é importante que nós sabemos o que fazer nessas situações. Sempre procurar ajuda, seja clínica, seja familiar, seja em relacionamentos, não importa.
Procure ajuda sempre que necessário. Outro ponto que vou passar para vocês agora é seja tolerante. Aprenda a tolerar o outro. Muitas vezes é difícil da gente aceitar algumas ideias e visões de mundo que são completamente distintas da nossa. Mas a gente tem que aprender a exercer a tolerância. A gente pode não aceitar, mas a gente não pode julgar. A gente só vai tolerar. A gente tem que compreender e aceitar que cada um é livre para pensar o que quiser. Cada um tem os seus pensamentos, tem a sua crença, tem o que acreditar. Cada um acredita no que quiser. E a gente só tem que compreender e tolerar isso. O esporte é algo muito importante para termos uma boa qualidade de vida. Eu, Beatriz, vou contar um pouco para vocês sobre a importância do esporte. A prática regular do esporte e também da atividade física no seu dia a dia pode trazer vários benefícios para o seu corpo e também para a sua mente. Sabe aquele dia que você está bem estressado ou estressada com o dia a dia, o trabalho? Faz um cronograma de esportes para você, né? De atividades físicas, que sua vida vai melhorar bastante. Além disso, o exercício aumentará o condicionamento físico e também lhe trará muita resistência, com músculos fortes, o seu coração vai bombear bem melhor. Então para com isso, vamos fazer seu cronograma de esportes, você aí de casa. Um cheiro, tchau, tchau! Bom dia, meu nome é Cauê e eu irei falar um pouco sobre a importância dos esportes para a sua saúde. O primeiro ponto é a redução do seu estresse. Quando você é uma pessoa fisicamente ativa, sua mente afasta todos os pensamentos negativos. Isso ajuda principalmente no seu relaxamento e também no seu bom humor. Segundo ponto aumenta a sua autoconfiança. Porque na medida que sua força e resistência aumentam, você se sente muito melhor. Isso influencia na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em geral na sua vida toda. Quando você se sente bem consigo mesmo, você se sente mais confiante e determinado para fazer o que você realmente gosta, né? Terceiro fator, o esporte e a atividade física também pode te ajudar a alcançar o peso ideal para o seu corpo. Isso é muito bom, porque você vai ter uma alimentação saudável e balanceada, junto com sua prática esportiva, te ajudará a ficar satisfeito com sua balança, você terá um conhecimento melhor sobre você, e isso também afastará o surgimento de doenças no seu corpo, né? Quarto fator, vai estimular suas atividades cognitivas, ou seja, o aprendizado esportivo estimula na sua capacidade de conhecimento. Você exercita seus músculos, suas funções mentais, psicológicas, como o raciocínio rápido. Você terá uma percepção muito mais rápida das coisas, o seu pensamento lógico, seus reflexos, entre outros. O quinto fator será um aumento do seu condicionamento físico e a resistência, não menos importante. O esporte te ajudará a aumentar seu condicionamento físico e a sua resistência, incluindo sua imunidade, que é muito bom para você ter a vitamina C, tomar um sol, entre N motivos. Com os músculos fortes, você conseguirá se movimentar e melhorar seu condicionamento e terá menos cansaço. Além disso, você terá mais fôlego e seu coração conseguirá bombear muito melhor o seu sangue e evitará doenças cardíacas. E isso será muito bom para você ter uma vida regular, para você se sentir bem a cada dia, você ter uma alimentação saudável, você não ter problemas nem doenças. E um exemplo disso tudo são os nossos jogadores atletas pela seleção brasileira que irá disputar a Paralimpíada de Tóquio esse ano. E eles têm que se esforçar muito para ter um equilíbrio de saúde gigante. Outro ponto super importante é aprender a ouvir e a entender.
abrir os ouvidos para escutar o que o outro quer falar. Em um mundo cada vez mais individualista e egocêntrico, uma ação tão simples como ouvir se torna subestimada. Aprender a ouvir é mostrar que a gente tem interesse no outro. É mostrar que a gente valoriza algo que vai muito além de si mesmo, de si próprio. A gente valoriza o que o outro quer falar. E também tem que aprender a respeitar as ideias de outra pessoa. Vamos ouvir sem julgar, sem interromper. E sempre tentando exercer a empatia. Ou seja, se colocando no lugar de quem está se abrindo contigo. Vamos tentar entender o que se passa na cabeça da outra pessoa. Isso é essencial para cultivar um bom relacionamento. Durante esses últimos acontecimentos, você se sentiu triste, fadigado por tudo o que aconteceu? E se sentiu, conversou com alguém sobre o que se passava dentro de você? Pois saiba que falar com alguém de confiança sobre o que acontece em nós é muito importante para a manutenção de uma vida saudável. Afinal, vida saudável não é somente consumir bons alimentos ou praticar exercícios físicos constantemente, mas também cuidar da nossa mente, porque quando o nosso psicológico não vai bem, não adianta forçar para que as demais áreas da nossa vida caminhem normalmente. Você já se sentiu mal e precisou conversar, você logicamente queria alguém para te ouvir, mas não qualquer ouvir, alguém que pudesse te escutar e demonstrar apoio, e não qualquer apoio, um apoio sincero, que iria te tratar como um verdadeiro amigo trata o outro. Com sinceridade, falando a verdade nos bons momentos e nos maus momentos. Você acha que não existe importância no ato de ouvir o próximo, que você pode simplesmente fingir que ouviu tudo e balançar a cabeça? Certa vez um sábio disse que é importante agir com o próximo como nós gostaríamos que agissem conosco. E você não iria gostar de estar desabafando e contando uma situação terrível que você passou enquanto a pessoa não demonstra importância com o que você fala. Não é terrível? Então por que cometer com o próximo isso que nós não gostamos que fizessem conosco? Você ouviu tudo isso sobre conseguir escutar o próximo, você já iniciou a sua caminhada no escutar. Mas que tal ouvir um pouco mais da opinião dos outros sobre a importância de ser ouvido? Ser ouvido é uma das coisas mais importantes que existe, porque a partir do momento que nós somos ouvidos, não importa o porquê, nós nos sentimos acolhidos, fortalecidos e animados. Ser ouvido pode trazer felicidade, ser ouvido pode salvar vidas. Oi, meu nome é Maria Gabriele e eu vim falar um pouquinho sobre a importância de ser ouvida. No nosso dia a dia a gente sente muita falta de conversar, né? Mas eu me refiro a conversar de verdade, porque falar a gente fala o tempo todo. Mas principalmente de ser ouvida pelas outras pessoas verdadeiramente. De ter alguém que realmente te ouça naquele momento, e que não esteja pensando em te contar outra história que não tem nada a ver com o assunto que vocês estejam falando, ou de te rebater de alguma forma com os seus pensamentos, com o que você está sentindo. Mas uma pessoa que consiga exercitar a empatia, que não te julgue, que a partir das suas experiências, daquilo que você está vivendo e daquilo que você está sentindo, consiga lhe orientar de alguma forma. E é sempre bom, né, ter uma pessoa ao nosso lado que saiba nos orientar a partir daquilo que a gente acredita, a partir daquilo que a gente é. E que nós possamos aprender a viver mais devagar. O mundo hoje em dia está cada vez mais rápido. A gente está aprendendo a viver cada vez mais no automático e nos acostumando a não ter tempo para os amigos, para a nossa saúde mental, para cuidar dela, para os nossos familiares, tempo para nos divertir. Então, aqui eu deixo minha mensagem, que nós possamos parar, respirar e viver verdadeiramente. Você conseguiu exercitar um pouquinho? Agora nós vamos ouvir uma pessoa que realmente entende do que está falando. O nome dela é Beatriz Figueiredo e ela é a nossa psicóloga convidada para esse encontro de hoje. Gente, me chamo Beatriz Figueiredo, sou estudante de psicologia da Unifip Campina Grande. Estou no sexto período de psicologia e Rebeca me chamou para gravar sobre a importância de ser ouvido.
e desde já agradeço pelo convite. Então, para começar, desde que mundo é mundo, o ser humano sempre teve essa necessidade de ser escutado, de ser ouvido, né? De falar suas dores também. Então, um dos exemplos que eu posso dar é na Bíblia, onde há relatos, né, que a gente pode encontrar pessoas que falam: Senhor, escuta-me, né? Senhor, ouve meu lamento. Então, hoje em dia não se faz diferente. Hoje em dia, quando as demandas estão maiores do que antigamente, a gente tem essa necessidade de ser ouvido, essa importância de ser ouvido. Por quê? Porque quando a gente apenas abre a boca para falar palavras, a gente não está falando por falar. Lacan, em seu seminário, disse que as palavras são muito mais do que palavras, são expressões do inconsciente, são revelações do inconsciente. Então, quando estamos compartilhando a nossa dor com o outro, não estamos apenas falando, né? Assim, normal. Estamos compartilhando aquilo que é de dentro de nós, da nossa subjetividade. Então, a importância de ouvir o outro é isso. Não é apenas abrir o ouvido, é uma forma de afeto. Quando a pessoa está sendo escutada, quando a pessoa está sendo ouvida, ela se sente como um abraço. Ouvir é abraçar o outro. Então, gente, para finalizar, quando o sujeito ele chega até nós e diz: eu preciso conversar sobre algo que está doendo muito em mim, a gente não deve menosprezar e nem desprezar essa fala, porque muitas das vezes o sujeito apenas quer ser ouvido, quer se sentir abraçado, falando e sendo ouvido. Então, muito obrigada, Rebeca, por esse convite, né? Peço obrigado novamente. E a importância de ser ouvido é isso, é se sentir abraçado, é um meio de afeto. Obrigada, Bia, pela excelente contribuição e muito esclarecedora. Agora, para terminarmos a nossa matéria sobre a importância de sermos ouvidos, eu gostaria de destacar alguns conselhos práticos para você. Primeiro, busque alento na sua família. Independente da formação dela, você vai encontrar ali um membro que lhe ajude a superar suas barreiras emocionais e as situações que acontecem. Segundo ponto, se você tem bloqueios para se expressar, se você não consegue expressar suas emoções, busque ajuda profissional, converse com seus pais, com seus familiares para que eles lhe ajudem nesse quesito. E o terceiro ponto, e não menos importante, é que existe um Deus que está 24 horas disponível para uma conversação sincera. Com ele você pode se abrir à vontade, porque ele não espalha para ninguém, e isso eu asseguro por experiência própria. Então, por fim, é isso que eu desejo para vocês. Que se cuidem e que mantenham a mente tranquila, que vocês possam ter abertura para conversar com as pessoas, seja ela um pai, uma mãe, um familiar, um amigo ou um profissional da saúde. Se cuidem e mantenham a mente sã. Outro ponto que, para mim, na minha opinião, é o mais importante, é de extrema importância para você que quer cultivar uma boa relação. Confiança no outro. Não é porque alguém um dia lhe deu motivos de não confiar que você vai achar que as outras pessoas não são dignas da sua confiança. Não é isso. A confiança é a base de qualquer relação, seja ela de trabalho, seja ela romântica ou de amizade. Trabalho pode ser entre um chefe e o seu empregado, romântica pode ser entre um casal e amizade entre amigos. A confiança sempre tem que estar em primeiro lugar. E precisa existir para que o relacionamento seja saudável. Confie nas pessoas até que tenha motivo para não mais confiar. Outro ponto super importante, não leve tudo para o lado pessoal. Aprenda a desapegar de algumas coisas que incomodam no seu dia a dia. É bem difícil se relacionar com alguém que se ofende muito facilmente. Você fala alguma coisinha, ela fica analisando e descontrola, não gosta. Isso é muito complicado. Confie no seu taco e não deixe que qualquer pequeno problema altere o seu humor. Muitas vezes é complicado trabalhar com essas questões rotineiras, com esse tipo de coisa cotidiana.
A falta de autoconfiança, da autoestima e de problemas em confiar em outras pessoas fazem com que construir relações saudáveis seja uma tarefa difícil e bem desafiadora. Bom dia, meu nome é Pedro Meirelles e eu gostaria de apresentar o nosso editorial, Por uma Vida Diferente. A sociedade moderna se vê impregnada com sentimentos individualistas que destroem e dissociam o verdadeiro significado da empatia, que se define algo que vai além de se posicionar no lugar do outro, é agir com tolerância e maturidade. É de extrema importância que se coloque no lugar do próximo, suprimindo um aspecto de tolerância falsa, que apenas existe por aparência nessa sociedade imediatista e informatizada. Estamos vendo um período de crise mundial devido à pandemia do coronavírus, pensando de uma maneira mais universal. O objetivo da ação humanitária sempre foi algo que cresce no sentimento de empatia e altruísmo. Em momentos de crise em que muitas pessoas se encontram passando por grandes dificuldades, mais do que nunca se precisa relembrar-nos que existe a esperança. A boa ação, por mais que pareça algo pequeno, pode ser suficiente para ajudá-las a passar por momentos difíceis, já que cada vez mais percebemos que a nossa sociedade está egocêntrica e individualista. Se faz necessário uma relação saudável, que deve ser construída a partir de um mútuo entendimento e respeito entre as pessoas, um entendimento que vem do autoconhecimento, sendo isso muito importante para conhecer e para entender os limites de sua tolerância, mas ainda a importância do respeito com o outro que vem da própria humildade e a capacidade de se dispor a ouvir e compreender o próximo, assim, claro, compreendendo a si mesmo. Tudo depende da vontade de uma existência localmente organizada em torno da comunidade e da vida juntos. A divisão do trabalho seria construída de novo e assim um ajuda o outro a superar suas dificuldades. No centro dos obstáculos não seria, no entanto, o trabalho, mas a vida, o tráfico do amor interpessoal cultural altamente carregado em que os valores de ser estão acima dos valores de ter. Portanto, a ação mais imediata a fazer é se familiarizar com a comunidade de desenvolvimento, começar a olhar para as pessoas, famílias e grupos que podem compartilhar a aventura de uma vida diferente. Um outro ponto aqui que eu separei para finalizarmos nossa previsão é seja paciente. Aprender a esperar, seja paciente. A paciência é considerada uma virtude, não é? De fato, junto com a tolerância, ela é a base para qualquer relação saudável. E entre amigos, parentes ou casais, ou até mesmo entre um funcionário e um chefe, a paciência deve ser uma característica apaziguadora, as pazes, que proporciona um clima de harmonia e bem-estar. Se você não for paciente, você for levando tudo para o lado pessoal, por exemplo, quando o outro falar qualquer coisinha, você vai alterar o seu humor, você vai se descontrolar, você não vai estar num clima de paz, vai terminar causando um clima muito ruim, em que vai acabar com toda a harmonia e o bem-estar. Então, levar tudo para o lado pessoal, não. Ser paciente, sim. E assim, finalizamos a nossa previsão das boas relações. Tudo de bom.